Você foi ensinado a lutar contra o problema. Esse é o erro. Lutar fixa o problema. Quanto mais você reage, mais você reforça a mesma vibração. A quebra acontece quando o campo muda. Você sente que algo sempre trava no último segundo? Que você pensa certo? Sente fundo? Se esforça? E mesmo assim a realidade responde torta? Você não está sem sorte. Você está fora da frequência. E enquanto você insistir em força, vontade e ansiedade, a vida vai continuar devolvendo resistência. A verdade nua é essa. A realidade não obedece ao desejo. A realidade obedece à frequência que você sustenta agora. E é aqui que a lógica de Nikola Tesla entra como espelho. Tesla não falava de fé. Ele observava padrões, campo, ritmo, energia. E quando você entende o padrão, você para de implorar para o mundo e começa a alinhar o campo que o mundo responde. Escreva nos comentários agora, só isso. 369 em alinhamento. Curto, direto. Faça isso agora. E se você sente que esse canal fala com algo íntimo que você nunca conseguiu explicar, torne-se membro e entre no campo certo desde já. Nikola Tesla enxergava a realidade como sistemas que entram em ressonância. Não é magia, é coerência. Quando o seu estado interno muda, o ambiente se reorganiza. O código 369 não é superstição. É um ciclo de ajuste do campo. 3 prepara, 6 estabiliza, 9 libera. 3 é intenção limpa, quando você para de pedir e começa a admitir o que realmente quer, sem vergonha. 6 é coerência, quando o pensamento, emoção e ação param de se contradizer. 9 é soltura, quando você tira a mão do controle e permite que o campo responda. Na visão de Tesla, sistemas entram em ordem quando a energia flui sem interferência. Interferência é medo. Interferência é pressa. Interferência é ego. Sente isso no corpo agora. Quando você força, o peito aperta. Quando você alinha, o corpo abre. É físico, é perceptível. O 369 ativa sensações específicas porque ele organiza o ritmo interno. 3 traz clareza, um silêncio curto na mente. 6 traz peso, uma estabilidade calma no abdômen. 9 traz expansão, um alívio quente no peito. Se você nunca sentiu isso, é porque nunca entrou no ciclo completo. Você pulou etapas tentando resultado rápido. E por quantos anos você ainda vai fingir que esse desejo não existe? Nikola Tesla não é o conteúdo, ele é o espelho. Tesla enxergava assim: quando o padrão está certo, o efeito é inevitável. Inevitável. Essa palavra muda tudo. Inevitável não depende de sorte. Inevitável acontece quando o campo está coerente, e é por isso que situações negativas se revertem quando você ativa o ciclo. Não porque você pediu, mas porque você saiu do ruído. A resistência interna cai. A ansiedade solta. O mundo para de te testar e começa a cooperar. Pequenas sincronicidades surgem primeiro. Mensagens, encontros, timing estranho. Não ignore. São sinais progressivos de alinhamento. O ego chama de coincidência. A alma reconhece como resposta. Agora presta atenção. O bloqueio real não é externo. É a insistência em controlar o quando. O ego quer prova. A alma quer alinhamento. Quando você entra no 369, o controle muda de mãos. Você sente isso como um relaxamento profundo, quase desconfortável no começo, porque o corpo estava viciado em tensão. Aqui a lógica de Tesla entra de novo. Sistemas entram em harmonia quando cessam as forças opostas. Parar de empurrar é o movimento mais difícil e o mais poderoso. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como usar esse ciclo 3, 6 e 9 no seu dia, sem ritual estranho, sem promessa vazia, só com ajuste de estado e tempo. Mas antes, responde para você mesmo. Até quando você vai aceitar uma vida que não conversa com o que você sente por dentro? Enquanto você sustenta pressa, a realidade sustenta atraso. Quando você sustenta coerência, a realidade acelera sozinha.
Nikola Tesla observava campos. Você é um campo. Quando o campo muda, o evento muda. É simples. E é por isso que, quando o 369 é ativado, você percebe o mundo cedendo. Conversas destravam, decisões ficam óbvias, o corpo fica leve. A mente para de brigar. Não é euforia, é alinhamento. E alinhamento tem som, ritmo, pulso. Frases curtas agora. Sinta. Pausa. Respira. 3. Ajusta a intenção. 6. Sustenta a coerência. 9. Solta o controle. Repete. O ciclo cria música interna. A música reorganiza o campo. Se você chegou até aqui, não é acaso. E não é porque você é especial. É porque você está pronto para parar de reagir e começar a alinhar. Na visão de Tesla, quando o padrão certo é ativado, a resposta vem sempre. A pergunta que fica não é se funciona, é se você vai continuar resistindo ao ponto exato onde tudo muda, ou se vai permitir que o próximo sinal confirme o que você já começou a sentir agora. Agora entra no ponto que quase ninguém aceita ouvir. O problema nunca foi a situação. O problema foi o estado que você sustentou enquanto tentava resolvê-la. Toda vez que você entra em urgência, medo ou expectativa, você quebra o campo, você cria ruído. E ruído não manifesta solução, ruído replica conflito. Nikola Tesla observava isso em sistemas elétricos, em ondas, em campos de energia. Quando há interferência, o sistema oscila. Quando há harmonia, o sistema entrega potência máxima. Você não está sem poder, você está em interferência constante. Sente isso. Quando algo dá errado, o corpo reage antes da mente. O estômago contrai, a respiração encurta, o peito fecha. Esse é o momento exato em que a maioria das pessoas se perde. Elas pensam que precisam agir mais, fazer mais, pensar mais. Mas é exatamente aí que o 369 entra como código emergencial. Emergencial porque ele age no estado, não na circunstância. Emergencial porque ele interrompe o ciclo automático do ego. Emergencial porque ele reorganiza o campo antes que o caos se solidifique. 3 não é número, 3 é interrupção. É o instante em que você percebe, eu estou reagindo. Só isso já muda tudo. Quando você nomeia o estado, você sai do piloto automático. 6 não é número, 6 é alinhamento. É quando você decide sustentar um único ritmo interno, mesmo com a situação ainda aberta. Não é fingir calma, é escolher coerência. Pensamento, emoção e corpo andando juntos. 9 não é número. 9 é liberação. É quando você para de vigiar o resultado. É quando você solta a necessidade de prova. É aqui que o campo responde. Nikola Tesla enxergava o mundo como vibração organizada. Frequência não discute. Frequência responde. E toda vez que você tenta convencer a realidade, você prova que está fora dela. O 369 não é para criar algo do nada. Ele é para remover o bloqueio que impede o fluxo natural. Por isso, a mudança parece rápida. Por isso, a reversão parece milagre. Não é milagre, é retirada de interferência. Agora, sente no corpo de novo. Quando você entra no 3, a mente desacelera. Quando você sustenta o 6, o corpo se ancora. Quando você solta no 9, algo expande, um calor sutil, um alívio estranho. Quase como se você tivesse parado de empurrar uma porta que já estava aberta. É assim que a situação começa a virar. Não fora, dentro. Primeiro dentro, sempre dentro. As sincronicidades começam baixas, quase tímidas, um atraso que vira proteção, uma conversa que muda o rumo, uma ideia que surge sem esforço. O ego tenta desacreditar, a alma reconhece. E quanto mais você respeita esses sinais, mais o campo se organiza. Tesla sabia que sistemas entram em ordem progressiva, não tudo de uma vez, mas de forma inevitável. Inevitável porque o padrão foi corrigido. O erro que te manteve preso por tanto tempo foi tentar usar força onde só funciona alinhamento. Você tentou controlar o quando, tentou controlar o como, tentou controlar a forma.
E toda tentativa de controle é uma declaração silenciosa de medo. O 369 dissolve isso. Ele tira você da guerra e te coloca no eixo. E quando você está no eixo, a realidade não te testa. Ela coopera. Respira agora, não para relaxar, para sentir. Sente a diferença entre tensão e presença. Esse contraste é o sinal. É o ponto de virada. É o momento exato em que o campo começa a mudar de direção e quando muda, não volta. Porque não depende de emoção passageira, depende de estrutura interna. Nikola Tesla dizia, em essência, que entender o padrão é ter acesso à força. Você não precisa entender tudo, você precisa sustentar o ritmo certo. 3. Consciência. 6. Coerência. 9. Liberação. De novo e de novo, até que o corpo aprenda. Até que a mente pare de resistir. Até que a vida pare de travar. E se algo em você está reconhecendo isso agora, não é novidade. É lembrança. É o corpo dizendo, é assim. É a alma reconhecendo o caminho sem palavras. E quando isso acontece, a próxima resposta da realidade já está em movimento, mesmo que você ainda não veja. Existe um instante silencioso em que tudo decide mudar e quase ninguém percebe. É quando você para de implorar por saída e começa a sustentar presença. Esse instante não faz barulho, não anuncia, ele só muda o campo. E quando o campo muda, a realidade segue. Sempre segue. Nikola Tesla entendia isso com clareza cirúrgica. Sistemas não respondem à pressão, respondem à harmonia. Você não perde porque faltou esforço. Você perde porque sustentou o conflito interno enquanto pedia ordem externa. Repara no padrão. Toda vez que algo dá errado, você entra em diálogo interno. Justifica, luta, se explica. Esse ruído cria atraso. O código 369 corta esse diálogo. Ele não conversa com o problema, ele remove a fonte. 3. Interrompe o looping mental. 6. Estabiliza o corpo no agora. 9. Libera o apego ao desfecho. Não é bonito, não é romântico, é preciso, é frio, é eficaz. É exatamente assim que Tesla enxergava uma energia, sem drama, só função. Sente a diferença agora entre querer muito e estar alinhado. Querer muito pesa, alinhar alivia. Quando você quer demais, o corpo endurece. Quando você alinha, o corpo cede. Esse ceder é o sinal, é o campo dizendo agora sim. A maioria das pessoas confunde intensidade emocional com potência. São opostas. Potência nasce da coerência, e coerência é rara, porque exige que o ego pare de interferir. Aqui o confronto é direto. Você diz que quer mudar, mas continua se identificando com a tensão, continua repetindo a mesma vibração, continua chamando ansiedade de urgência e medo de intuição. Até quando você vai aceitar isso como normal? O 369 não pede crença. Ele exige honestidade interna. Exige que você reconheça o estado que está sustentando antes de pedir qualquer coisa ao mundo. Não se engane achando que isso termina aqui. Não termina. Quando o campo muda uma vez, ele passa a exigir coerência. E é por isso que, depois desse ponto, a vida começa a te confrontar de outro jeito. Não mais com caos externo, mas com escolhas internas. Situações que antes você tolerava começam a incomodar. Pessoas que antes faziam sentido começam a destoar. Caminhos que pareciam seguros começam a pesar. Isso não é perda, é recalibração. Nikola Tesla entendia que, quando um sistema entra em um novo padrão, tudo que não vibra naquele ritmo é naturalmente expelido, sem luta, sem drama, sem negociação. E isso assusta o ego, porque o ego prefere uma dor conhecida a um vazio transitório. Mas é exatamente nesse vazio que a reversão se consolida. O silêncio não é ausência, o silêncio é campo puro. Percebe como agora tentar voltar ao normal soa impossível? Porque o normal era ruído. O normal era viver desalinhado e chamar isso de realidade. Quando você toca o 369 de verdade,
o corpo aprende. E o que o corpo aprende, a mente não consegue mais desver. Algo em você começa a rejeitar pressa, conflito, justificativa. Não por virtude, por incompatibilidade vibracional. Esse é o ponto que quase ninguém fala. Ativar o 369 não resolve só um problema. Ele muda o lugar de onde você vive. E quando isso acontece, certas situações negativas não voltam mais. Não porque você venceu, mas porque você não vibra mais onde elas existem. Tesla enxergava isso como mudança de domínio. Você não briga com a frequência antiga. Você sai dela. Sente a estranheza agora, uma mistura de calma com alerta, como se algo estivesse se organizando sem pedir permissão. Isso é alinhamento profundo. Não é empolgação, não é motivação. É ajuste estrutural. É o tipo de mudança que não grita, mas permanece. E quanto mais você respeita esse estado, mais a realidade começa a responder com precisão quase desconcertante. Aqui entra o confronto final interno. Você vai sustentar esse ritmo ou vai sabotar por medo de perder o que já não serve mais? Porque manter o 1369 ativo não exige esforço. Exige coragem para não interferir. Exige maturidade para não correr atrás de provas imediatas. Exige presença para reconhecer que o campo já virou, mesmo antes do efeito aparecer. Nikola Tesla não buscava aplauso. Ele buscava a verdade funcional. E a verdade funcional aqui é simples. Quando o padrão interno muda, a vida se reorganiza. Sempre. Sem exceção. A única variável é se você aguenta permanecer no eixo enquanto o antigo colapsa. E se algo em você está sentindo que não tem mais como voltar atrás, isso não é ameaça. É confirmação. Porque o verdadeiro código emergencial não reverte apenas situações negativas. Ele encerra ciclos inteiros de desalinhamento. E quando um ciclo termina, outro começa a se formar agora, silenciosamente, enquanto você escuta isso, mesmo que ainda não tenha coragem de nomear o que está prestes a mudar. Nikola Tesla observava campos entrando em ressonância quando as frequências se igualavam, não quando uma tentava dominar a outra. Quando você entra no ciclo 369, você iguala sua frequência ao resultado desejado antes que ele exista, não imaginando, não forçando, sustentando, e isso é sentido no corpo. Um silêncio estranho, uma firmeza calma, uma sensação de não preciso correr. Esse é o ponto em que a reversão começa. As respostas não vêm como fogos, vêm como rearranjos, algo que não trava mais, uma decisão que se resolve sozinha, um obstáculo que perde peso. É assim porque o campo já foi corrigido, a realidade só executa. Tesla enxergava assim. Quando o padrão muda, o efeito é consequência. Não discussão, consequência. Percebe como o ego odeia isso? Porque o ego quer mérito, quer controle, quer autoria. O 369 tira isso. Ele coloca você no lugar certo. Alinhador, não controlador. E é por isso que funciona quando tudo parece perdido. Porque quando não há mais força, sobra espaço. E espaço é tudo que a energia precisa para fluir. Agora, sente novamente. Se você parar de tentar resolver por alguns segundos e apenas sustentar o ritmo certo, algo relaxa. Esse relaxamento não é desistência, é liberação vibracional. É o contraste entre resistência e fluxo. É aqui que a vida começa a responder diferente. Não porque você pediu melhor, mas porque você parou de bloquear. Nikola Tesla não falava para convencer. Ele observava para ajustar. E você está nesse ponto agora. Ajuste fino, pequeno, silencioso, profundo. O tipo de ajuste que muda dias, decisões, encontros. O tipo de ajuste que faz você olhar para trás e perceber que aquela situação negativa foi o gatilho exato para entrar no eixo certo. E se algo em você está sentindo um peso sair, mesmo sem explicação lógica, presta atenção. Isso não é sugestão, é resposta inicial. É o campo começando a se reorganizar. E quando isso começa,
A próxima peça já está se movendo, mesmo que você ainda esteja tentando entender o que acabou de sentir. E agora entende por que isso nunca foi sobre sorte, fé cega ou pensamento positivo. Sempre foi sobre estrutura interna. Sempre foi sobre campo. Sempre foi sobre frequência. Quando você ativa o 1369, você não pede para a realidade mudar. Você muda o ponto de onde a realidade responde. E isso é irreversível. Porque depois que o corpo sente o alinhamento, ele nunca mais aceita viver em ruído do mesmo jeito. Nikola Tesla enxergava que toda força nasce da ordem invisível. E quando essa ordem é restaurada, o caos perde poder. É por isso que situações negativas começam a se dissolver quase sem aviso. É por isso que problemas que pareciam gigantes perdem densidade. Não porque desapareceram por milagre, mas porque você saiu da frequência que os sustentava. O campo mudou. O jogo virou, silenciosamente. Se você chegou até aqui, não foi curiosidade, foi reconhecimento. Algo em você sabia que existia um código por trás da confusão. Algo em você sempre sentiu que não era falta de capacidade, mas desalinhamento. E agora você tem a chave. Não para controlar a vida, mas para entrar no eixo onde a vida coopera. A partir daqui, cada vez que você lembrar do 3, do 6 e do 9, não lembre de números, lembre de estado. Lembre de ritmo. Lembre do ponto exato onde você para de reagir e começa a alinhar. Porque quando você sustenta essa frequência, a realidade não pergunta se você merece. Ela simplesmente responde. E a pergunta que fica aberta e precisa ficar é simples e incômoda. O que muda na sua vida quando você decide nunca mais sustentar a frequência errada?